Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Hoje, na moral, muitos assuntos mesmo aqui do São Paulo Futebol Clube para tratar com vocês. Hoje eu quero passar para vocês a situação do Alisson também. O Zubeldia bateu o martelo em dois assuntos muito importantes. Um deles foi em relação a Rames Rodrigues e o outro deles foi em relação a reforço. O homem saiu debaixo das cobertas ali, colocou a cara na rua e falou: aqui é assim. Então é muito importante mesmo. Falar também sobre o lateral esquerdo, a busca do São Paulo. Surgiu um nome bastante interessante que joga no Al-Ahly e é um brasileiro. Eu achei bem bacana mesmo. Então chega comigo nesse like aí, nesse likeinho. Deixa o likeinho aí pra dar aquela moral. Se inscreva também no canal. Vem junto, vamos fazer parte dessa família que só cresce. Só rolar o vídeo pra cima e clicar em inscrever-se, mais nada. Beleza? Então, vamos lá, gente. O São Paulo ganhou do Grêmio no Morumbi e uma vitória que poderia ter sido fácil. O primeiro tempo maravilhoso. O São Paulo apagou no segundo tempo e o jogo tomou um curso assim bastante difícil. Mas o São Paulo ainda bem acabou com a vitória. Agora, fica aí um sabor agridoce, né? Aquela decepção plena em relação à contusão do Alisson. O homem estava voando e tem voado ultimamente. Vamos falar real mesmo, o cara tem sido um dos melhores jogadores do São Paulo. Ele, o Ferreirinha, o Alan Franco, temporada brilhante de caras que com certeza deram a volta por cima. O Ferreirinha nem de longe era esse cara no Grêmio, que é hoje no São Paulo. O Alan Franco, quando chegou no São Paulo, pelo amor de Deus, hoje o cara é um excelente zagueiro. E o Alisson, a mesmíssima coisa. Encontrou a posição de camisa 5 ali, virou um monstro. Aí o cara se machuca e tipo assim, com o São Paulo não tem brincadeira. Machucou agora em julho, perdeu o ano, cara. Que azar. Então eu quero desejar pra você, Alisson, pronta melhora, mas muito bem, que você volte voando. Você entristeceu. Ontem a nação inteira de São Paulinos entristeceu com a sua contusão. Você não tá sozinho, cara, pode ter certeza. E, gente, o Zubeldia chegou e gritou na coletiva lá que ele precisa de reforços e que o São Paulo não vai chegar em lugar nenhum sem reforços. Assim, tipo, quando você pensa que o Thiago Mendes está chegando, que o Alisson machucou, mas que tem o Luiz Gustavo, que tem o Bobadilha, que tem um cara tipo como o Galopo, já vou falar do Galopo também. Elenco não falta. Mas o Zubeldia, na concepção dele, falta e muito. E ele, assim, ele que está dentro do jogo, ele que está dentro dos treinos, ele que conhece de cabo a rabo esse elenco aí, e ele falou que falta reforço, faltam jogadores. Só para vocês terem uma ideia, o São Paulo recentemente aqui tem que concordar com o Zubeldia. Não que as peças sejam maravilhosas, mas olha só, o São Paulo vendeu o Diego Costa e tinha que vender, porque vendeu muito bem, né? Vender por 7,5 milhões de euros o Diego Costa, um zagueiro de 25 anos, ali 24, 25 anos, que já é reserva declarada, é reserva assumido, sabe? Não tem um que veja o Diego Costa hoje melhor que o Ferrarese, quanto mais do que Alan Franco e Arboleda. Então a venda é excelente. Se fosse a venda do Ferrarese, pagou 20 e vendeu por 45, seria bom, sabe? Não que deva vender o Ferrarese, mas pagou 20 e vendeu por 40, você fez um ótimo negócio. E aí o São Paulo vendeu então o Diego Costa. O Wellington já assumiu pré-contrato, já assinou pré-contrato com outro time. Então ele vai sair do São Paulo de qualquer jeito. O São Paulo já tem o Wellington, que é meia boca total. E o cara jogando no São Paulo ali já vendido. Gente, jogador vendido. Eu já vi o França tirar o pé, já vi o Cicinho mais ou menos. Você imagina o Wellington, que já é mais ou menos. Então o São Paulo precisa de lateral. Inclusive o Wellington que tá aí. Caso ele se machuque por causa da carga de jogos, não tem ninguém, o Patrick Lanza não tá pronto. Então o São Paulo precisa de lateral. O Zubeldia está certo. E quando pensa em volante, nós temos o Pablo Maia machucado e temos o Alisson agora a perder de vista, sabe lá quando vai voltar. E quando voltar, vamos imaginar que voltou em fevereiro. Ele volta tipo o Wellington Rato, não serve. Não dá pra jogar. O Wellington Rato hoje não consegue jogar no São Paulo. Ele precisa arrumar a forma física, ele precisa se preparar e muito para conseguir jogar no São Paulo. Então reforço falta. Os reforços imediatos que estão aí na mídia, rolando já, são o Alexandro e também o Thiago Mendes, que são nomes assim badalados, nomes já repetidos, nomes que nós já destrinchamos, sabe, discorremos redações em cima de redações, textos enormes, falando de cada página desses jogadores e estão próximos, tá? E esse que é o lado bom da coisa.
tanto o Thiago Mendes quanto o Alexandro estão bem próximos do São Paulo. Se alguém aí disser, chega de falar de Alexandro, não chega não. Ele é um reforço excelente para um momento onde o São Paulo conta com laterais já, o Wellington e o Patrick Lanza. Conta com uma quase liderança do Campeonato Brasileiro, conta com uma ótima classificação em Copa do Brasil e Libertadores, e ainda assim o Alexandre é um ótimo reforço. Se pensar nessa escassez de jogadores, nesse elenco reduzido que está acontecendo com vendas e também com contusões, aí o Alexandre ganha peso 2, né, na questão aí. Mas eu vou falar do Eric, que é um lateral esquerdo que joga no Al Hilal, no Al Ali ele joga, e ele foi do Internacional e surgiu notícia nova. Já vou falar sobre isso aí. E o Thiago Mendes a mesma coisa, né? Já era importante, agora nós perdemos o Pablo Maia e perdemos o Alisson também. Quando olha pro Galopo jogando, o Galopo entrou ontem de segundo volante, jogando pela direita, que é muito do que eu me lembro da posição do Thiago Mendes. Um segundo volante que cai mais pela direita. Ele pode cair para a esquerda? Pode. Mas ele cai mais pela direita ali, exatamente onde o Galopo entrou ontem, acho que foi quando o Alisson machucou, o Galopo entrou. Quando o Galopo entrou, o Galopo, ele permitiu que Soteldo e o outro rapaz do Grêmio, eles sambassem pra cima do Igor Vinícius e do Arboleda, de forma que vimos o Arboleda e o Igor Vinícius sendo bem driblados pelos pontas do Grêmio. Então assim, o Galopo, que era o cara que deveria encurtar aquela posição, deveria ajudar na marcação, não ajuda. Quando ele chega na frente, não sai um passe redondo. Quando ele chuta pro gol, o chute sai pra fora. Então o Galopo, ele tem sido, nesse ano aqui, depois da contusão dele, uma grandíssima decepção. Mas uma grande decepção mesmo. Então o Thiago Mendes hoje ele é muito importante, mais do que nós podemos imaginar para chegar no São Paulo. E o lateral, antes de eu falar também do Rames, que o Zubeldia saiu, falou pesar. O lateral, ele é o Eric, tá? O Eric, eu tô até com a ficha técnica dele aqui no Transfer Market, é minha fonte. Eric Jorgens, não é Jorge, é Jorgens de Menezes. O que é curioso, ele tem 23 anos, que é muito importante, é muito bom que ele seja um cara de pulmão, um cara forte, um cara rápido, né? O Alexandre é craque. O Eric, nós não sabemos quem é direito, então ele tem que ser mais forte, mais rápido. Ele tem a nacionalidade aqui, ele nasceu no Emirados Árabes, mas ele é brasileiro e tal. Ele é um brasileiro e Emirados Árabes são dois países que ele pode jogar sem ocupar espaço de estrangeiro. Lateral esquerdo, e ele tem um contrato com Al Ain. É o Al Ain, eu falei errado, é o Al Ain. Ele tem contrato até o meio de 2025, meio do ano que vem, e ele joga lá. E ele teria sido oferecido para o São Paulo, o São Paulo gostou da ideia, olhou, saiu fora, agora o São Paulo faz uma sondagem, o São Paulo fez uma sondagem e o São Paulo agora, na necessidade, volta a fazer uma sondagem pelo lateral Eric, que pode ser um jogador importante pro momento atual de São Paulo, mas assim, as condições, elas devem ser um pouco boas, né? Não pode ser um cara que vai gastar muito. Vamos ver o valor de mercado estimado dele. Ele tá com o valor estimado aqui de mercado de 3 milhões de euros. 3 milhões de euros, casa de 15 milhões de reais, negociação daqui e dali, pode custar mais, pode custar até menos o São Paulo contratar. Esse é um cara que surge, brota aí do nada para o São Paulo comprar, e é notícia que vem como um plano B a Alexandro. Mas o São Paulo, depois que o Wellington assinou o pré-contrato e vai ter proposta para liberar o Wellington agora, o São Paulo já estuda, sim, a possibilidade de comprar 2 laterais. Não fecha só com o Alexandro, mas fechar com 2 laterais é o que o São Paulo pretende para agora, tá? E o Zubeldia, ele foi perguntado de novo sobre o Rames Rodrigues na coletiva de pós-jogo. O Zubeldia, que mostrou aquela indignação, uma perplexidade com os 13 minutos de acréscimo, ele levanta as mãos, 13 minutos, olha, nunca vi e tal. E agora, quando ele foi perguntado sobre o Rames, ele falou, mano, quer saber? Vai perguntar pro Júlio Casares, vai perguntar pro Rui Costa, pergunta pro Belmonte. Ele meteu essa, falou, pergunte para a diretoria, porque eu cuido da parte do campo, e a minha opinião vocês já sabem. Então o que eu entendi com isso aí? O Zubeldia, ele tá meio que irredutível pro Rames Rodrigues jogar no São Paulo, para o Rames Rodrigues ser o meia do São Paulo. Por quê? Porque ele pensa assim, ó, o Rames não treina, o Rames não se empenha, o Rames não corre. Não tem uma conversa Rames e Zubeldia pós-Copa América, pelo menos não teve ainda. O São Paulo falou, se o Zubeldia quiser colocar o Rames, beleza,
pode pôr jogador nosso. Então, depende da comissão técnica, depende do técnico Zubeldia. E o Zubeldia fala, converse com a diretoria que não depende de mim. Então a coisa fica muito complicada, muito confusa para nós torcedores. Peraí, é pro Zubeldia colocar o Rames, mas o Zubeldia manda conversar com a diretoria. A diretoria publicamente manda, fala, é o Zubeldia que decide. Então o que vai acontecer? Ninguém vai falar com a diretoria, ninguém fala com o Zubeldia, o Rames fica fora e nós não temos meia. Ontem o Luciano, ele foi substituído, ele deu um bom chute pro gol uma hora no Grêmio lá, mas assim, a parte técnica do Luciano enquanto meia armador, ela é muito precária. Ela é muito deficitária. O Luciano foi dar um toque de calcanhar no meio campo para trás ali pros volantes. Ele pôs a bola no pé do jogador do Grêmio, deu contra-ataque, não saiu gol. Ele pediu desculpa pro time inteiro, porque ele não tem nem cacuete de ser meia e arriscar, esboçar um passe de calcanhar na zaga. Então assim, é uma coisa até constrangedora de ver. O Lucas Moura fez aquele gol dele, naqueles 20 minutos que ele tem de pulmão que ele aguenta, um gol muito técnico. O Lucas, sim, joga como um atacante. O Lucas de meia, ele não influencia em nada, não muda nada. O Lucas de ponta direita não muda nada. É um jogador comum. Quando o Lucas chega perto do Caleri, ele fica muito monstruoso, porque ele dribla o primeiro com facilidade e chuta muito bem. Ontem, outro gol salvador do Lucas. Tivemos um gol do Lucas salvador contra o Atlético Mineiro, mas aí nós fomos garfados, mas seria um gol salvador, e tivemos um gol salvador do Lucas contra o Grêmio. Então Lucas e Caleri tem que ser o nosso ataque pelo meinho ali com o Ferreirinha na esquerda. Onde fica o Luciano então, que é um ótimo atacante? Fica de meia. E isso tá gerando um problema danado pro time. Falta criatividade. O Caleri, que tá péssimo. Está péssimo o Caleri. Ele não recebe um passe, gente. Ele está péssimo e não recebe um passe. Porque o Lucas não é esse cara do passe. O Ferreirinha é aquele jogo que o Caleri não acompanha a velocidade do Ferreirinha. Tem que ser de cabeceio. Se for pelo chão, o Ferreirinha faz a jogada mais pra ele. E o Luciano não acerta nada de meia. E aí você fala, poxa, mas peraí, o Rames tá lá. Se o Rames vai ter essa relutância toda para ser escalado, o São Paulo precisa de um meia. Estou dizendo aqui e parafraseando o Zubeldia, se não tivermos reforços, não chegaremos em lugar nenhum. Aí você me pergunta, Juba, mas você não acha que o São Paulo tem um baita elenco? Pra mim tem. Pra mim tem um baita elenco. Agora, quando vê a fase que o Rato vive de meia, a fase que o Galopo vive de meia, a fase que o Rodriguinho desapareceu do time, a fase que o Nestor vive de meia e a fase do Luciano, que é o único meia hoje que joga no time de São Paulo, assim, precisamos de 2 meias. Se for considerar a fase desses caras que eu citei aqui vivem, tanto o Nestor quanto Michel Araújo e Nestor, Rato, Galopo, Luciano e Rodriguinho, nós não temos nenhum. A verdade mesmo é que hoje não tem nenhum meia no time de São Paulo. O Lucas, não sendo meia, não sobra nenhum. O meia que teria para o São Paulo seria o Rames Rodrigues. Se não pode contar com o Rames, a diretoria precisa urgentemente se desfazer do Rames, se livrar do Rames e trazer um cara para a posição. Porque na hora que encarar o De La Cruz e o Arrascaeta, que voltam agora aí da seleção, voltam como 2 craques aqui do futebol brasileiro, que são mesmo. Podem não ser craques na Copa América, mas aqui são craques. O craque da Copa América é o Rames e o Messi. O craque do São Paulo tá na seleção. O do Flamengo, eles não são craques lá, mas aqui, Arrascaeta e De La Cruz sobram com facilidade. E aí nós vamos bater de frente como com esses caras se nós não tivermos nenhum meia? Nenhum. Não existe isso aí. Então, sim, precisamos de reforços. E o Zubeldia, já que já perdeu a paciência com a questão Rames, deveria talvez olhar isso com melhores olhos. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, não esquece não, deixa esse likeão aí, tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!